Olá, estrelas, sejam mais uma vez muito bem-vindas a mais um vídeo daqui da Mosaico Natural. Meu nome é Estela Kiel, sou aromaterapeuta, professora, empreendedora e hoje eu fiz um vídeo muito especial para você de um tópico que eu tenho muito carinho, que é o tópico de observação da natureza. E nós vamos falar sobre as 5 dicas que a natureza traz para a gente no dia a dia, na observação, para a gente poder ser mais feliz. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhuma das dicas e para você ver a maneira como você pode enxergar isso no seu dia a dia e aprender mais, para a gente não criar tanta abobrinha dentro da nossa cabeça. Então vamos lá, vou contar para vocês de onde que surgiu esse vídeo tão diferente aqui no canal. Nossa, Estela, você não vai falar de aromaterapia hoje? Não, eu não vou falar de aromaterapia hoje. Hoje a gente vai falar do meio ambiente, de onde a aromaterapia ela surge. Teve um dia eu estava no meu descansinho, sabe assim, aquele final de semana, domingo, chuvinha, aquela preguiça, e passando o canal, eu vi um documentário sobre o arquipélago, sobre o coral de Cozumel, no México. E eles estavam mostrando os peixes, os corais, o risco de extinção, todas as medidas preventivas para salvar aquele recife que estão sendo tomadas pelos cientistas ao redor do mundo. E eu fiquei encantada com tudo que eles estavam mostrando. E em cima desse documentário, eu montei esse roteiro de vídeo hoje para vocês, porque era um documentário super curtinho, ele tinha acho que 15, 20 minutos, mas era de uma riqueza de informação tão grande pra gente que eu falei, nossa, eu não posso deixar de dividir isso com as pessoas que acompanham o canal. Então, o que acontece? Quando nós temos a oportunidade de observar a natureza, há um ramo da filosofia que ele é dedicado a esse estudo, que é o estudo da fenomenologia, ou seja, é o estudo dos fenômenos. Não necessariamente só da natureza, a gente pode estudar qualquer tipo de fenômeno, mas aqui a gente vai aplicar para esse estudo desse recife, desse grande coral que existe lá no México. Então nós vamos, através da observação desse documentário, que infelizmente eu não pude ir lá presencialmente, mas através da observação dessa natureza mostrada nesse documentário, a gente vai extrair lições para o nosso dia a dia. Essa cultura de você observar a natureza e extrair lições para o seu dia a dia, ela vem dos povos nativos, dos antigos povos ancestrais. Por quê? Porque como esses povos eles não habitavam em cidades, eles habitavam a natureza, eles se entendiam, o que é a maneira correta, como sendo um com os ciclos naturais. Então eles sabiam observar e eles entendiam que a natureza era a força motriz. Então eles sabiam observar os movimentos naturais que acontecem não só ao longo do dia, mas nas fases da lua, na troca das estações, tudo que vai acontecendo de maneira natural. E os seres humanos dessas épocas e dessas formas de vida, eles sabem se adaptar a essa força maior que comanda o fluxo da vida. Então eles funcionam como um só organismo. Qual é a grande vantagem de se conseguir fazer isso? Você sempre está no fluxo natural das coisas, ou seja, se estamos no verão, não vamos lutar para que o frio exista, por exemplo. Seria um desperdício gigantesco de energia física e talvez elétrica para a gente criar um inverno no meio de um verão. Então, sabe aquela história do aceita que dói menos, né? Então, vai no fluxo, porque esse fluxo ele vai trazer coisas interessantes para você. Só confia que a natureza ela tem uma sabedoria que rege todas as coisas. E esses povos antigos, eles tinham essa sabedoria, que é uma coisa muito importante que se quem conseguir resgatar hoje
e entrar nesse fluxo do universo, vai ter uma vida realmente muito próspera. Então é por isso que eu trago esses conteúdos aqui para vocês de observação da natureza, porque eu quero muito que a sua vida seja muito próspera e muito feliz, que você viva de acordo com a sua alma. Por falar em prosperidade, você já se inscreveu aqui no canal para você não perder esses conteúdos e não deixar de dividir ele com outras pessoas para a gente poder crescer coletivamente? Então se inscreve, manda o vídeo para alguém que você sabe que vai gostar, convida essa pessoa para se inscrever também e a gente vai junto disseminando esse conteúdo cada vez mais, porque eu sempre vou precisar da ajuda de vocês para fortalecer essa nossa comunidade. Então agora vamos para as nossas 5 dicas da observação da natureza de Cozumel. Ela trouxe para a gente. Existe uma organização social. Então a primeira dica é observar como na natureza a organização social ela acontece. Não precisamos ir para Cozumel. Olha aqui esse jardim atrás de mim. Cada plantinha tem o seu espaço. É que hoje não tem, mas essa mesa aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Ela é uma mesinha que nós temos só para colocar fruta para os passarinhos virem comer. Cada passarinho vem no seu tempo, ele vem, fica um pouquinho, pega o que é suficiente para ele, vai embora, depois vem outro. Então, quando nós temos a oportunidade de observar o que acontece nessa mesa, é como se fosse uma dança. Todos os passarinhos comem no tempo deles, na quantidade deles, e deixam para o próximo. Então há uma organização social da rotatividade para se alimentar, há uma organização social dos horários, porque cada um vem num período do dia, há uma organização social de onde cada um fica. Então a gente observa as árvores aqui em volta, a gente vê que cada um tem o seu espaço para morar. E é a mesma coisa que podia ser observada a organização social desse Recife, no México. Cada peixe, cada ser ali tem o seu espaço e eles sabem respeitar o espaço um do outro. Não é como os seres humanos que vão chegando, invadindo, construindo coisas enormes, retirando os animais da natureza, construindo represas, matando tudo que tem em volta, em nome desse crescimento da civilização, que é uma civilização que destrói o que é natural, o que é intrínseco do nosso ser, que é a natureza. Então, eu acho que a gente está com dificuldade de entender o que significa realmente essa organização social que a natureza mostra para a gente, né? Como é que nós podemos desenvolver os recursos para a humanidade sem destruir a natureza? Segundo item que a gente aprende observando a natureza é o mutualismo, que é uma relação entre os indivíduos de diferentes espécies, mas em que ambos se beneficiam. Então, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, um cachorro, um animal em casa, por exemplo. O dono do animal, né, o tutor do animal, ele se beneficia do amor, do carinho, da companhia, e o animal ele se beneficia do abrigo, do alimento. Há uma troca entre eles que gera um crescente amor, que gera uma relação saudável. E esse mutualismo, ele existe em tudo na natureza. Falando aqui sobre os passarinhos que existem aqui no jardim, existem passarinhos que às vezes a mãe morre por algum motivo, ela não volta para o ninho, e esses passarinhos eles são adotados por passarinhos de outras espécies. Então a gente sabe que eles vêm aqui, pegam fruta e levam para esses outros passarinhos. Então é um mutualismo, ou seja, as pessoas, no caso não, os animais, eles vivem em conjunto, mesmo sendo de diferentes espécies, ou seja, há um respeito à diversidade, porque o grande propósito é você manter a harmonia e a vida em continuidade. Há também um terceiro item para a gente observar, que também pode trazer muita diferença e qualidade de vida para a gente, que é a relação das estações do ano e as fases da lua.
Então, na observação desse coral, desse recife, a mudança que existe entre os peixes, a alimentação, as cores, disponibilidade de oxigênio, tudo que acontecia lá dentro variava de acordo com as estações do ano e também de acordo com as fases da lua. E isso tem muita relação principalmente com a saúde feminina, porque as mulheres, por terem uma energia muito ligada à lua, elas são tão cíclicas quanto a lua e as suas fases. É por isso que a mulher ela tem mais oscilações de humor durante o dia e trabalha a energia dela em diferentes estágios, em diferentes níveis ao longo do mês, justamente para acompanhar também essa mudança lunar. Um quarto ponto para a gente prestar atenção é como os seres da natureza se comportam com relação aos recursos disponíveis para a sobrevivência. Vulgo, não há acumulação. Ou seja, todos os seres da natureza, eles simplesmente pegam aquilo que eles precisam para viver. Eles não acumulam, eles não guardam, porque eles têm dentro deles um sentimento de que a natureza, ela sempre vai prover aquilo que é necessário para a existência e manutenção daquela vida. E isso é muito diferente da cultura humana, porque numa certa escala, os seres humanos, eles vivem para acumular. E essa acumulação tira de outros que estão praticamente sem nada. É por isso que quando a gente observa a natureza e a sociedade humana, a gente encontra na natureza uma sociedade igualitária e a gente encontra na sociedade humana classes sociais. Poucos com muito e muitos com quase nada. Então essa também é uma lição que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Quinta e última lição, a diversidade. Diversidade, tem peixinhos amarelos, grandes, pequenos, azuis, roxos, tem corais, tem água-viva, tem tubarão, tem tudo. Todos convivem dentro dessa organização social que eu comentei anteriormente e aquela vida sempre prospera. Eles respeitam as diferenças, respeitam a natureza de cada indivíduo dentro daquela sociedade. Se a gente for fazer um comparativo dessa sociedade do Recife com a sociedade humana, nós temos uma grande dificuldade de aceitar a diversidade. Pessoas com ideias diferentes, com crenças diferentes, gêneros diferentes, cores diferentes, roupas diferentes, religiões diferentes, é simplesmente rechaçado. Onde é que está o problema? Será que está ali na natureza, onde todos, nas suas diferenças, entendem que aquela natureza individual de cada um contribui para o crescimento, para a prosperidade e para o desenvolvimento daquela sociedade? Ou o correto está no nosso, que tudo o que é diferente a gente tenta destruir? Qual das duas sociedades estão prosperando mais? Me parece que se a gente não interferir lá no Recife, essa comunidade prospera muito mais. Portanto, a gente tem muito ainda o que aprender. Então, a fenomenologia, ela trata disso. Passarinhos. Como é que eu posso observar essa beleza da natureza e trazer isso para o meu crescimento, para o desenvolvimento da minha sabedoria, para o desenvolvimento do meu conhecimento e fazer crescer e prosperar a comunidade que eu habito. Então, se você gosta desse tipo de pensamento, se você se identifica com essa filosofia, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. Se você quiser outro vídeo desse, também me conta. Deixa ali escrito, porque em cima do que vocês compartilham é que eu sempre vou produzindo vídeos novos. Então, só para a gente repassar, a gente aprende com a natureza a organização social, o mutualismo, a relação que nós temos com as mudanças da natureza, como os seres se comportam com relação aos recursos disponíveis para todos,
para a sobrevivência, sem a acumulação, e o respeito à diversidade. Então, eu agradeço muito, eu espero de coração que esse vídeo ele tenha trazido formas novas de pensar para você, e eu fico aguardando os seus comentários para a gente fazer sempre uma troca rica e construtiva aqui nesse canal. Meu grande beijo e até o próximo vídeo.